Segunda-feira, 29 de abril de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje você vai ver que Moro diz que COAF é órgão técnico e deve continuar no Ministério da Justiça. E confira mais. Governo revela planos para preservar recursos hídricos. Brasil em ação em Moçambique. E o Senado fez uma sessão especial com a participação de líderes de movimentos indígenas. Fortes chuvas deixam mortos e desabrigados na Indonésia. E ataque em igrejas reacende preocupação com perseguição aos cristãos. Estas e outras informações você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu hoje em Belo Horizonte que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, deve permanecer em sua pasta. Consolidar o pensamento político contemporâneo. Este é um dos objetivos do Instituto O Pacificador. O movimento reúne integrantes da iniciativa privada e grupos de empresários. O ponto alto da manhã foi a palestra do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele apresentou os principais objetivos da gestão, como a segurança nas fronteiras, um convênio de segurança local com estados e municípios, além da ampliação do banco de perfis genéticos. A esperança é que os índices de homicídios diminuam. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Tivemos um ápice de homicídios e feminicídios de mais de 60 mil no ano 2016. Houve alguma queda desde então. Até o ano passado nada assim tão expressivo. Mas são índices que nos envergonham. Moro ainda defendeu a reforma da Previdência. Em entrevista coletiva, o ministro argumentou que o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tem mais utilidade estando presente em sua pasta e não no Ministério da Economia. É importante ter esse órgão de inteligência. Nós entendemos que nós estamos fortalecendo o COAF, nós estamos aumentando o número de pessoas dentro do COAF e dentro do Ministério da Justiça nós temos melhores condições de integração do COAF com esses órgãos da segurança pública. E o governo tem propostas para preservar, armazenar e melhor distribuir o recurso mais importante do planeta, a água. Para isso, entram em ação o Programa Nacional de Segurança Hídrica e o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Mas as propostas são graduais e ainda há muito trabalho por fazer. Planejar o armazenamento e o uso da água foi o caminho encontrado por Dona Severina para enfrentar o racionamento de água em sua casa em Brasília. Usar a água da máquina para lavar, limpar a casa, né? E juntar a água, né? Com as chuvas dos últimos meses, a bacia do Rio Descoberto, que tem quase 900 quilômetros quadrados de extensão, já está com 100% do seu volume. Em novembro de 2017, a bacia estava em pouco mais de 5% da sua capacidade. E para garantir a segurança hídrica em todo o país, o governo colocou em discussão o Plano Nacional de Recursos Hídricos e o Programa Nacional de Bacias Hidrográficas, em um encontro em Brasília. O plano terá validade a partir de 2021. O objetivo principal é somar conhecimentos que os estados têm, que os comitês de bacia têm, para a gente chegar num texto que seja o melhor possível e que atenda os objetivos que o fim último é fazer a melhor gestão da água, que é esse recurso natural limitado e tão importante para todos. Vera é diretora executiva da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Acre e participa do encontro. Ela conta que, devido às mudanças climáticas, o estado vem sofrendo com secas e inundações. Em 2012 tivemos a segunda maior inundação, né, do estado. Culminou com 2015 com uma inundação que elevou o nível do rio Acre a 18,40 metros. No ano seguinte, 2016 e 2017, esse mesmo rio chegou a 1,30 m. O diretor da Agência Nacional de Águas destacou a importância da revitalização das bacias hidrográficas e da recuperação e proteção das nascentes. Busca-se, através de uma parceria
com o produtor rural, recuperar áreas degradadas, proteger nascentes, principalmente proteger áreas de recarga, porque afinal a água é uma só. E o ciclone Kenneth causou a morte de pelo menos 5 pessoas durante sua passagem pelo extremo norte de Moçambique. Bombeiros brasileiros participam das equipes de ajuda na região, onde o maior temor são as inundações. O governo de Moçambique confirmou neste sábado que a passagem do ciclone Kenneth causou a morte de várias pessoas no extremo norte do país. O fenômeno teria destruído parcial ou completamente 3.300 casas e 18.000 pessoas foram obrigadas a se refugiar em abrigos de emergência. Parte dos bombeiros brasileiros da Força Nacional de Segurança Pública, que está em Moçambique, foi deslocada para a cidade de Pemba para ajudar nos trabalhos de socorro na região. As informações que temos é de que as comunidades estão sofrendo com enchente de grandes proporções e espalhadas. O mais difícil é o transporte. Não temos helicópteros ainda. Precisamos de muito apoio. Se alguém pode ajudar a gente, precisamos de apoio de helicópteros. As rajadas de vento do ciclone Kenneth chegaram a 280 km por hora e o acúmulo de chuva foi de 150 milímetros de água em 24 horas. A força do fenômeno foi superior ao do ciclone Idai, que em 14 de março provocou cerca de 1.000 mortes no centro do país e no Zimbábue, além de desabrigar centenas de milhares de pessoas. Neste sábado, o Kenneth foi rebaixado para a depressão tropical e afeta a província de Cabo Delgado. E em meio a uma semana de intensas mobilizações de comunidades indígenas em Brasília, o Senado fez uma sessão especial com a participação de líderes de movimentos. A sessão aconteceu na última quinta-feira. O Senado Federal teve um dia diferente nesta quinta-feira. Em uma sessão especial, líderes de comunidades indígenas fizeram uma série de reivindicações em uma semana marcada por mobilizações em Brasília. Tem falado que o agro é pop, o agro é não sei o quê. O agro para nós mata, porque eles estão plantando, estão mandando muito veneno em cima das plantações. Nessa época chuvosa, a água que escorre daquelas plantações desce para as nascentes dos rios, polui os nossos peixes e nós comemos o peixe. O senador Randolfo Rodrigues apoiou as exigências dos indígenas e fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Desde a redemocratização do Brasil, nunca um governo lançou tantos ataques aos povos indígenas como o governo do senhor Jair Bolsonaro. O momento é de graves ameaças e retrocessos. Os movimentos que reivindicam os direitos da classe enfrentam momentos de tensão com o governo. ONGs e ativistas denunciam que as invasões em terras indígenas se multiplicaram desde que Bolsonaro assumiu o poder. A Constituição brasileira determina que esses povos têm o direito de uso exclusivo das terras que ocupam. Mas a demarcação é ameaçada pela expansão da pecuária, pela exploração ilegal de madeira e pelo avanço da fronteira agrícola. E iniciou hoje no Centro de Eventos Padre Victor Coelho de Almeida, do Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, a 57ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, da qual podem participar, segundo o Estatuto da CNBB, os 323 bispos na ativa, os 171 eméritos e representantes de organismos e pastorais da Igreja. Este ano, a Assembleia tem a tarefa central de atualizar as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para o quadriênio 2019 a 2023. O evento vai até dia 10 de maio e a versão que os bispos aprovaram na Assembleia, produzida inicialmente pela Comissão Especial sobre a atualização das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023. Foi objetivo de sugestões e emendas dos bispos do Brasil, dos organismos e pastorais. Sua atualização teve início ainda na Assembleia do ano passado, quando os bispos apontaram as primeiras sugestões. Durante essa semana, você vai acompanhar tudo o que acontecerá na Assembleia aqui no Imaculada Notícias. Bom, e no próximo bloco você vai conferir
ataque a igrejas e acende preocupação com perseguição aos cristãos. Nós voltamos já. E o socialista Pedro Sánchez se proclamou vencedor das legislativas deste domingo na Espanha, embora sem maioria para governar sozinhos. Os resultados ainda parciais mostram o avanço da extrema-direita. A Espanha foi às urnas eleger um novo governo neste domingo. Os resultados parciais mostraram a vitória do socialista Pedro Sánchez, que já se proclamou vencedor. Com 50% das urnas apuradas, o PSOE obteria 126 dos 350 assentos. Junto com a esquerda radical do Podemos e outras formações, ele chegaria a 169 assentos, insuficientes para ter a maioria, 176 representantes na Câmara Baixa. A votação deu força ainda à extrema-direita do partido Vox, grande surpresa dessas eleições. Os dijimos que iniciávamos uma reconquista e isso é justo o que hemos hecho. Dissemos a vocês que estávamos começando a reconquistar. Isso é exatamente o que fizemos. Uma reconquista que nos dá voz no Congresso. Podemos dizer para toda a Espanha que o Vox veio para ficar. Mas antes de tudo, queremos agradecer com emoção os 2,5 milhões de compatriotas que no voto representam a Espanha viva. A participação da população na eleição deste domingo foi alta, em torno de 75%. 37 milhões de espanhóis estavam aptos a depositar seu voto. E pelo menos 17 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas pelas fortes chuvas registradas na Indonésia. As chamadas chuvas de monção costumam causar estragos no país entre os meses de outubro e abril. As inundações e deslizamentos de terra provocados pelas intensas chuvas na ilha indonésia de Sumatra deixaram mortos, feridos e desaparecidos. Segundo as autoridades locais, cerca de 12 mil pessoas foram evacuadas e centenas de casas ficaram destruídas. Pontes e estradas também estão danificadas por conta da forte chuva que atinge há vários dias a província de Bengkulu. A Agência Nacional de Prevenção de Catástrofes alertou que o impacto das chuvas pode se agravar. Os socorristas se organizam para chegar em lanchas ou botes às áreas mais afetadas para distribuir a ajuda às vítimas. As inundações são frequentes na Indonésia durante o período de monções, que vai de outubro a abril. E acompanhamos a trágica situação de cristãos que morreram, vítimas do ódio por causa da fé que professam. Uma realidade que, mesmo não parecendo, está presente na Igreja nos dias atuais e pela qual o Papa Francisco pede sempre ajuda. No seu Twitter, o Papa recordou aqueles que são mortos por causa da própria fé. Os mártires de cada tempo, com a fidelidade a Cristo, nos mostram que a injustiça não tem a última palavra. No Senhor ressuscitado, podemos continuar a esperar. Diante dos atentados, o Papa Francisco sempre manifesta sua proximidade. No último domingo, quando mais de 350 cristãos morreram assassinados por grupos terroristas, enquanto participavam da missa de Páscoa no Sri Lanka, Francisco demonstrou indignação diante deste ato de terrorismo desumano e injustificável. Atti disumani, mai justificabili. Os cristãos fazem parte hoje do grupo mais perseguido no mundo, com mais de 200 milhões de pessoas submetidas à discriminação, violação dos direitos humanos, agressões e atentados. Segundo o grupo Portas Abertas, que trabalha diretamente neste setor, no ano passado mais de 4 mil pessoas morreram por professarem a fé em Jesus Cristo. Em uma de suas homilias, o Papa recordou que hoje o número de mártires é maior do que nos primeiros séculos, quando o cristianismo estava sendo estabelecido e a liberdade religiosa não existia em praticamente nenhum lugar. Ele pede sempre para recordar destas pessoas que morrem simplesmente pelo fato de terem uma fé. Recordemos os nossos irmãos que foram decapitados numa praia na Líbia, ou aquele menino queimado vivo por seus companheiros só porque era cristão. Imigrantes jogados no mar, etíopes assassinados, somente por serem cristãos.
Hoje a igreja é uma igreja de mártires. Eles dão a vida e nós não podemos nos esquecer desses testemunhos. E essas foram as nossas informações de hoje. Eu te espero amanhã, terça-feira, aqui pela TV Imaculada. Bom início de noite para você. Salve Maria Imaculada, até amanhã.